من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن الله التوفيق وبعد. Vamos continuar com o nosso curso de Fiqh Malik de emergência, falando agora sobre a limpeza das partes íntimas. A limpeza das partes íntimas após urinar e defecar é uma obrigação do muçulmano. Por quê? Porque quando ele for rezar, ele não pode ter vestígios nem de urina nem de fezes, nem no corpo dele, nem nas roupas dele. Então, é obrigatório para ele, na medida em que isso for possível, ele se lavar com água depois de urinar e defecar. Só que não basta lavar, né? Tem todo um capítulo dedicado a isso nos livros de jurisprudência, certo? Que nos diz como fazer isso da maneira correta. Então, aqui nós temos dois versos do Al-Murshid al-Mu'in que falam disso. Eu vou ler eles para vocês em árabe, depois ler a tradução que eu fiz em português e, por fim, explicar. وَيَجِبُ اسْتِبْرَاءُ الْإِخْبَثَيْنِ مَعَ صَلْتٍ وَنَطْرٍ ذَكَرٍ وَشَدَّعْدَعٍ وَجَازَ الْإِسْتِجْمَارُ مِنْ بَوْلِ ذَكَرٍ كَغَائِتٍ لَمَا كَثِيرًا تَشَرْ. Isso aí em português vai ficar assim, ó. É obrigatório esvaziar os canais pelos quais saem as fezes e a urina, sacudindo o pênis e passando os dedos longitudinalmente por ele, mas não com muita força. E é permitido usar métodos secos para limpar a urina do pênis e também as fezes, desde que não sejam em grande quantidade nem estejam espalhadas. Então veja, antes da pessoa se lavar, ela deve esvaziar os canais pelos quais saem as fezes e a urina. O que significa isso? Os juristas dizem que depois que você fizer as suas necessidades, você deve esperar um pouco, relaxando as saídas, para que saia tudo o que tem que sair. E o homem, em particular, ele deve pegar o pênis dele com a mão esquerda, com esses dois dedos da mão esquerda, e deve passar esses dedos longitudinalmente no pênis, da raiz da base até a ponta, e sacudir. Tá? Para quê? Para tirar aquele restinho de urina que fica na uretra. Se ele fizer isso 3 vezes, ele fez o que tinha que fazer, a tal ponto que, se depois disso saiu uma gotinha de urina, mesmo depois de ele fazer o wudu, essa gotinha pode ser ignorada, porque ele fez o que precisava fazer para tirar a urina de dentro do pênis. Bom, depois da pessoa esvaziar os canais, ela deve se lavar com água, tá? Tanto o homem quanto a mulher. E essa lavagem deve ser feita da seguinte forma. Em primeiro lugar, por uma questão de higiene, deve-se lavar primeiro o pênis ou a vagina e depois o ânus, e não o contrário. E essa lavagem deve ser feita jogando-se água com a mão direita e lavando-se com a mão esquerda. Tá? Na hora de lavar, por exemplo, o pênis ou a vagina e também o ânus, a pessoa deve relaxar, certo, os esfíncteres, para que saia tudo o que tem que sair. Porque se ela contrair e lavar, depois que ela relaxar, vai estar sujo. Então a lavagem deve ser feita relaxando-se as saídas, para que realmente fique muito limpo. Tá? Esse é o modo preferencial de se fazer essa limpeza das partes íntimas. Mas o autor acrescenta aqui um versículo em que ele diz: é permitido usar métodos secos para limpar a urina do pênis e também as fezes. Quais são os métodos secos? Segundo um hadith famoso que vem do profeta sallallahu alaihi wasallam, é permitido a pessoa usar pedras, por exemplo, para limpar o ânus depois de evacuar. Evidentemente, hoje em dia, incorpora-se também nisso o papel higiênico, certo? Então, é permitido, caso a pessoa não tenha acesso à água, é permitido que ela faça essa limpeza das partes íntimas com matéria seca, como, por exemplo, papel higiênico, ou com pedras, ou com folhas, ou com papel, ou com outro papel, jornal, não sei, o que ela tiver, certo? É permitido, desde que ela não tenha acesso à água. E no caso aqui,
No caso dos homens, é permitido normalmente, né? Mesmo que exista água, a pessoa pode usar o método seco, desde que somente a ponta do pênis esteja molhada de urina e não o pênis inteiro, tá? E também ele fala aqui no caso das fezes, desde que não sejam em grande quantidade nem estejam espalhadas, né? Quando as fezes são em grande quantidade ou se está sujo o traseiro da pessoa, ela deve, na medida do possível, usar água, tá? E as mulheres, em regra, quando forem fazer essa limpeza da urina, devem também usar água, porque no caso delas, né, é um orifício que fica a urina lá dentro. Então, veja bem, a regra é usar água. Existe uma licença para o homem, no caso da urina, usar método seco quando o pênis não está todo molhado. E existe uma licença para ambos os sexos usarem o método seco no caso das fezes, quando elas não são demasiadas e nem estão espalhadas. No mais, a pessoa deve usar água. E é evidente, isso aqui é uma norma geral, que se ela não tiver acesso à água de maneira alguma, ela não está obrigada, essa obrigação cai por terra e ela pode usar o método que ela tiver à mão. Isso por quê? Porque limpar o corpo de impurezas é uma coisa que é uma condição de validade da oração, se nós temos capacidade de fazer. Se nós não temos, não é uma condição de validade, a oração é válida mesmo com impurezas, como a gente disse numa aula lá atrás. Bom, é isso aí, espero que tenha sido benéfico e voltaremos na próxima aula já falando da ablução maior ao ghusl, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.